Boa noite. Saudamos o professor Dr. Saulo Cunha de Serpa Brandão, proreitor de pesquisa e pós-graduação, representando o magnífico reitor da UFP, o professor Dr. Francisco Alves Filho, paraninfo da turma, através do qual saudamos os demais membros da mesa. Bom, antes de tudo, eu queria contar para vocês um quase conto de fadas. Era uma vez, em uma escola que parecia um castelo, uma menininha linda que adorava sua professora. Um dia, ela foi até essa mesma professora e disse: "Tia, quando eu crescer, quero ser professora igual a senhora." Lindo momento, professora surpresa, já que nem sempre ela escutava desejos desse tipo. Menina encantada. No entanto, no dia seguinte, a menininha vai até a professora com um olhar triste e diz: "Tia, eu não vou mais poder ser professora como a senhora, porque minha mãe disse que eu vou morrer de fome e que não é para eu falar isso nem de brincadeira." E todos viveram menos felizes para sempre. É por causa de historinhas como essa, que todos os dias são recontados, que o que tenho para falar hoje não se baseia em lembranças das alegrias, de sabores, encontros e reencontros que vivemos durante o curso de letras, mas em uma evocação de esperança de que um dia, quando um jovem vestibulando anunciar que pretende fazer um curso de licenciatura, os olhos de todos o olhem com reconhecimento e que não se faça a pergunta: por que você não escolheu um curso melhor? Esperança de que durante a graduação desse mesmo jovem, suas experiências durante o curso sejam ouvidas com atenção e interesse, sendo dada a devida importância aos fatos. Esperança de que a formatura desse jovem seja um orgulho para todos os que o rodeiam, que se tenha orgulho de dizer: estou me formando em letras. O que pouca gente sabe é que uma das grandes dificuldades enfrentadas por quem faz licenciatura não é a falta de salário adequado, mas a falta de incentivo adequado, não por parte dos órgãos públicos, mas por parte da família, dos amigos, da sociedade, que acha até mesmo a nossa formatura menos digna do que a de outros cursos. Uma desvalorização que age como se cometêssemos um atentado ao bom senso ao nos tornarmos professores, que não permite que crianças sonhem com essa profissão, que adora ficar com pena dos profissionais de educação que ganham um salário ínfimo, mas quando vai buscar seu filho na escola, é o primeiro a tratar o professor com desrespeito. Não estudamos menos, não nos esforçamos menos, não temos ambições menores, não trabalhamos menos que qualquer outro curso, mas somos professores. E aqui, especificamente, somos professores de línguas, que, segundo o senso comum, são gramáticas e dicionários ambulantes, meros reprodutores do dito falar culto. Como seria bom se soubessem que estamos aprendendo todo dia com a língua viva. Não que não tenhamos vivido bons momentos durante o curso que mereçam lembrança nesse dia tão especial, mas a vontade de fazer com que todos saibam que estamos aqui por opção, ainda que essa opção seja guiada por diferentes fatores, é tão grande que se torna quase absoluta. Também não há espaço para sentimentos de autopiedade da nossa parte, e nem de pena da parte de todo mundo. Escolhemos. Sabemos dos riscos e das glórias da profissão, mas sabemos também que uma das palavras mais pronunciadas em discursos de formatura não aparece à toa: desafios que precisamos enfrentar, que queremos enfrentar, mas em condições justas, condizentes com a importância do nosso papel na sociedade. Não vou usar a frase lugar comum de que não formamos somente alunos, mas principalmente cidadãos. Mas posso dizer que não temos a tarefa de ensinar alunos a falar direito. Afinal, falar eles já sabem muito bem, mas de fazê-los conhecer a nossa língua e descobrir um mundo de novas línguas e linguagens. As fronteiras da minha linguagem são as fronteiras do meu universo.
Assumimos essa citação como uma espécie de lema da nossa turma, por acreditarmos que temos um trabalho enorme de transpor fronteiras universais através do ensino de línguas. Cada idioma traz um mundo consigo e, ao orientarmos nossos alunos por entre o aprendizado das facetas dessas línguas, descortinamos mundos e mundos. Apaixonante, envolvente, importante e indispensável. Escolhemos a linguagem como nosso universo, somos professores. E daqui a algum tempo, ouviremos um conto com final feliz, quando estivermos caminhando por aí. Um dia, uma mulher linda e distinta parará uma velha professora e dirá: "Senhora, lembra de mim?" E a professora, fazendo um leve esforço, lembrará daquela menininha que um dia quis ser igual a ela e vai sorrir ao escutar: "Nunca me esqueci da senhora e da sua contribuição para que eu seja o que sou." Que bom que esse final feliz também se realiza com frequência. Escolhemos, ou não, o que íamos ser quando crescer. Mas eu me lembro de professores que passaram pela minha vida e marcaram profundamente. E vocês, são capazes de lembrar?